Se você está procurando um notebook agora no fim do ano e não sabe qual escolher, pega o Nitro 5. A gente não costuma ser tão direto assim na introdução, mas eu realmente acredito que o Nitro 5, independente se você quer algo para jogar ou para trabalhar, é uma das melhores opções para quem está em dúvida. Ele não é perfeito e eu vou apontar todos os probleminhas no vídeo de hoje, mas isso não muda a nossa recomendação. Se eu já te convenci, vão ter links de compra aqui na descrição, junto do comparador Escolha Segura para você nunca pagar mais caro nas compras pela internet. Porém, se você quer saber mais, é só continuar assistindo o vídeo depois da vinheta. A verdade é que o Nitro 5 não tem nada de extremamente especial. O que coloca ele nesse patamar tão alto de ser a melhor escolha para quem está indeciso é que ele é muito equilibrado. E um dos primeiros pontos que temos que levar em consideração é o preço. Custando entre 4 e 6 mil reais atualmente, esse foi um aumento até que pequeno, considerando a escalada que rolou com o hardware de PC. E é essa faixa que a gente considera que ele vale a pena. Se subir mais que isso, pode esquecer tudo que eu falar aqui. Mas eu não acho que fica mais caro não, e pode até rolar uma promoção mais perto da Black Friday. Nesse caso, ele se encaixa na categoria de intermediário, que pesa um pouquinho no bolso, mas que traz um conjunto bom para todos os usos e que se manterá de pé por muito tempo. Mas vamos por partes. Começando pela construção, o Nitro 5 quase não mudou desses últimos anos. As versões mais antigas possuem uma faixa vermelha embaixo da tela, enquanto que nas mais novas ela ficou preta igual ao resto do corpo, porém agora a traseira tem um X enorme, bem exagerado, bem gamer. Tudo bem que não é o visual mais agressivo que a gente já viu num notebook desse tipo, mas acaba sendo muito para algumas pessoas, ainda mais para quem pretende levá-lo para a faculdade ou para uma reunião e não quer chamar tanta atenção assim. Eu acho que dá para ignorar e o resto é até que bonitinho, mas claro, depende do seu gosto. Um ponto bom é que pelo menos o Nitro 5 não exagera nas dimensões, dentro do possível. Ele ainda é grosso, com 24 mm de altura para comportar todo o sistema de refrigeração, e as bordas no entorno da tela não são das mais finas, totalizando uma superfície de 36 cm por 25. É um notebook parrudo que não vai caber em mochilas menores, mas a gente tem algumas aqui dentro do padrão que comportam ele numa boa. Acho que o ponto principal é que o Nitro 5 não tem aquele design super estiloso dos ultrafinos, que também são super leves. Mas ele não é dos piores, e se você ignorar um pouquinho dos detalhes mais agressivos, ou gosta deles, dá sim para levá-lo para a faculdade. E diferente do que o estilo sugere, deixa eu justificar por que o Nitro 5 é um notebook bom, até para quem não pensa em jogar. Ou melhor, para quem não pensa em só jogar. Em questão de entradas, ele tem o suficiente para todos os usos. Tem espaço para um HDMI, para o cabo de internet e no total são 4 portas USB 3.2, 3 no formato tradicional e uma do tipo C. Não é uma porta Thunderbolt, o seu uso é igual a das outras portas, mas a tendência é que cada vez mais os dispositivos abandonem as versões antigas para utilizarem o formato tipo C. Então o Nitro 5 vai se manter atualizado caso essa tendência continue. Seu teclado é outro ponto positivo aqui para vários usos. Ele é macio, leve ao toque e vem acompanhado de um touchpad de bom tamanho e textura. Eu escrevi o roteiro por aqui e achei bem confortável, algo que nem sempre é verdade para notebooks gamer. Ele é retroiluminado para trabalhar de noite e tem todas as teclas ABNT. Minha única reclamação é que ele não aceita muitas teclas pressionadas ao mesmo tempo. Na verdade, ele não aceita quase nenhuma. São 5 no total, mas em algumas regiões 3 é o limite. Então algumas vezes, enquanto eu escrevia, o teclado não entendeu alguma das teclas que eu pressionei. E eu tenho certeza que eu pressionei certo. É um problema que vai afetar mais quem escreve bastante, mas a maioria não será afetada. E os outros pontos positivos do teclado superam esse negativo. Mas a característica principal que o torna bom para qualquer uso é o seu hardware. Para começar, você tem várias opções de tamanho de SSD, indo de 128 até 512 GB. É um SSD do tipo NVMe M2, com boas velocidades de leitura, o que é essencial para todos os notebooks. O Windows e todos os programas vão abrir rápido e você não vai sentir que está com uma carroça em pleno ano de 2021. Mas se você achar pouco, dá para expandir o espaço de armazenamento interno com mais um SSD M2, ou então usar a porta SATA, que também aceita HDs caso você precise de muito tamanho na reserva.
A memória RAM tem 8 GB e pode ser expandida por fora, para até 32 GB. O ideal aqui vai depender do seu uso. Para trabalhar com edição, por exemplo, vale a pena comprar duas memórias 16 GB para alcançar o máximo dos notebooks. Já quem só quer uma máquina para o dia a dia com mais potência, só os 8 GB da caixa já estão bons. No nosso caso, a gente comprou mais uma memória de 8 para formar 16 GB de RAM. A quantidade extra é boa, mas o ganho principal vem do Dual Channel, ou seja, ter duas memórias RAM trabalhando em paralelo. Isso garante mais estabilidade para o sistema e tem até um pequeno ganho de performance nos jogos. Mas para falar de performance, antes a gente precisa falar do processador e da placa de vídeo. Em questão do processador, você encontra várias opções. Tem Intel i5 e i7 de nona geração e 10ª geração e as máquinas equipadas com o Ryzen da AMD. Essa é a escolha que maior impacta o preço final do Nitro 5 junto do sistema. E para resumir, todas elas são boas. A melhor é a versão que temos aqui com o Ryzen 4800H, que pelas pontuações de benchmark estão 5% melhor que o Intel i7 da 10ª geração, mas tudo vai depender do preço atual e do quanto você pode pagar. A gente comprou esse Ryzen 7 por R$ 5.250 com Windows e 512 GB de armazenamento, o que era R$ 300 a mais que a mesma versão com o Ryzen 5. Era um valor baixo pelo ganho do desempenho, só que hoje a diferença está um pouquinho maior entre essas duas versões, em torno de R$ 500 e R$ 600, então fica mais salgado para fazer o upgrade. Para resumir, a gente vai recomendar essa versão com o Ryzen 7 para quem pretende trabalhar ou jogar bastante e para o dia a dia só jogando de vez em quando, opte pela versão mais barata. A parte boa é que todas elas virão com a mesma placa de vídeo, a GTX 1650. A gente considera ela a placa de vídeo com melhor custo-benefício para os notebooks e nem é só porque ela é mais barata que uma RTX. A questão é que ela tem o equilíbrio ideal de desempenho para rodar os jogos mais novos em qualidade ok, mas também não exige tanto assim do sistema de resfriamento, resultando numa máquina mais silenciosa e que dura mais. Só para vocês terem uma ideia do que ela é capaz, eu vou deixar uma lista da média de quadros por segundo em alguns jogos lançados recentemente, e dá para ver que ele vai bem em quase tudo. Vou deixar do lado também a diferença que os 16 GB de RAM fizeram, só para você avaliar se vale a pena ou não fazer o upgrade para você. Só lembrando que em todos os casos o notebook também ficou mais estável, então leve isso em conta na sua avaliação final. O resumo de novo é que pelo menos 60 quadros por segundo você consegue alcançar. O melhor seria se eles alcançassem os 144 quadros por segundo por conta da frequência da tela mais alta, mas aí já é pedir muito, até as RTX têm dificuldade para chegar nesse ponto. E enquanto existem vários notebooks com esse perfil de hardware, com a GTX 1650 e processador potente, o que diferencia o Nitro 5 é o seu ótimo sistema de resfriamento. Sem brincadeira, eu vou até puxar de volta aqui aquela lista de jogos, mas agora com a temperatura média medida enquanto eu jogava cada um deles. Os mais pesados ficam mais quentes, conforme esperado, mas no geral todas elas estão bem controladas. O Nitro 5, inclusive, é um dos poucos notebooks que você consegue usar no colo enquanto joga. Eu ainda não recomendaria fazer isso por muito tempo, mas quem já jogou em notebook sabe que essa tarefa muitas vezes é impossível, esquentando pra caramba embaixo e na região do teclado, algo que não acontece aqui com o Nitro 5. O calor é distribuído para longe dessas áreas mais usadas, o que já ajuda bastante, mas o melhor é que as temperaturas internas não ficam lá travadas nos 100 graus Celsius, igual acontece em alguns modelos. E agora, para balancear um ponto positivo com um negativo, chegou a hora de eu falar do que mais me decepciona no Nitro 5, a sua tela. Parece que para conseguir os 144 Hz sem subir tanto o preço, a Acer teve que fazer cortes na qualidade de todo o resto, resultando num painel que, para resumir, é ruim. Ele é do tipo IPS, mas o contraste é baixo mesmo para esse tipo, sem uma cobertura tão alta de cores. Certamente não é uma tela boa para quem precisa de precisão na hora de trabalhar. E até jogando eu senti um pouco de falta de contraste em algumas zonas mais escuras. O jeito para quem depende de mais cores seria comprar um monitor por fora. Só que aí você teria um gasto a mais. Difícil dizer que valeria a pena, a menos que você tenha gostado muito de todo o resto e realmente queira o Nitro 5. Mas vamos finalizar numa nota boa falando de bateria. Geralmente uma carga completa de notebook gamer dura umas 3 horas, talvez um pouco mais na melhor das hipóteses. Já a bateria do Nitro 5 surpreende ao alcançar pelo menos 5 horas no uso normal. Ou então até um dia de trabalho completo de 8 horas se você configurar a ventoinha e o perfil energético para algo mais econômico. Não vai dar para jogar, mas para responder e-mails e criar planilhas já está ótimo. É assim que eu uso ele na maioria das vezes e por isso ele se tornou o meu notebook para trabalhar, que eu levo para casa de vez em quando para jogar um pouquinho.
Então é isso, se você consegue ignorar ou gosta da aparência do notebook gamer e quer algo potente que vá durar vários anos, para jogar e para o dia a dia não tem como errar com o Nitro 5. Lembrando que a gente recomenda a versão com AMD, mas se você ainda tem dúvidas sobre o assunto, é só aguardar um pouquinho que vai ter um vídeo aqui no canal explicando todas as diferenças entre eles. Se inscreve para não perder e se vocês comprarem o Nitro 5, deixem um comentário aqui embaixo dizendo o que estão achando. Por hoje é só e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!